Imagine uma mãe em vulnerabilidade social, sorrindo, olhando para seus filhos bem nutridos, consciente de que há garantia de segurança alimentar. E logo depois, a mãe reunida, celebrando a vida e a cultura da paz no seu lar. E em outro momento, compartilhando sua experiência de vida, criando seu programa evolucionário pessoal e familiar. Pensamentos desta qualidade acendem a esperança de dias melhores, sem fome, em harmonia. A realidade já superou sua imaginação. O projeto social da parceria da Sociedade Olon com a Federação Espírita do Estado da Bahia criou 100 células desse tipo. Saiba mais no site sociedadeolon.org. Participe, sinta o prazer de servir na construção de um mundo em paz. Na origem do Espiritismo há um personagem exemplar, Allan Kardec. Pesquisador emérito, investigou o fenômeno mediúnico e dele extraiu uma filosofia. A partir da filosofia, construiu um modelo de moral, centrada no Evangelho e suas consequências religiosas. E ainda produziu estudos sobre o belo e a evolução da arte. Deixou-nos um legado, registrando seus passos na pesquisa, seus desafios e facilidades na realização da tarefa, enfim, fez-se memorialista e contou sua história. Revista Espírita. Viagem Espírita de 1862. Trechos de documentos em obras póstumas. Cartas e outros registros mostram sua ação preservadora da história do Espiritismo. E ainda sugeriu a criação de um museu espírita. Vamos seguir este exemplo de historiador? Inscreva-se no grupo, Núcleo do Projeto Memórias, e participe das capacitações voltadas para o registro dos acontecimentos mais significativos das instituições espíritas. Reuniões online quinzenais aos domingos, às 16 horas. Caros internautas, companheiros dessa viagem que nos leva a viver o Evangelho, reunidos na noite de hoje e em comemoração ao 20º programa com esse título, reservamos lições significativas ensinadas por Jesus nos montes. Os montes têm uma tradição de trazerem mensagens muito grandiosas, valiosas mesmo. Basta recordar o Monte Sinai, no tempo de Moisés, e outros montes que, de alguma forma, simbolizaram o ato do homem contemplando reinos distantes, horizontes novos. O que tem de encanto a montanha? A montanha pode se identificar com todas as montanhas da Terra, mas ela se identifica, diz-nos alguém, com os cimos alpestres, onde há silêncios grandiosos e de onde a vista abrange panoramas até os extremos limites diáfanos. Ele também se identifica com as suaves colinas familiares que moram perto das aldeias, na intimidade dos pastores, dos camponeses, da vida da zona rural, de modo geral. Mas a montanha também se identifica com as altitudes do nosso espírito. Quando ele, então, se inebria na contemplação das coisas eternas e com a sua humildade, quando penetra o segredo sutil das venturas possíveis nesse mundo. A montanha, continua um dos grandes pensadores da humanidade, é a terra subindo dos vales para alcançar o céu. Mas é também a linha do céu transparente que se debruça pousada nos ombros do horizonte para abençoar os vales. É, de certa forma, uma silhueta fugitiva em que se encaixam dois reinos, duas naturezas. Na planície, temos os obstáculos às grandes visões. Nos píncaros, nos aproximamos daqueles ares rarefeitos que nos podem levar
a vivências muito mais significativas de compreensão da própria grandeza do universo. É por isso que a montanha tem esse significado. Simplesmente olhá-la já pode ser um momento de nossa contemplação, um jeito de percebermos algo grandioso, estável, que dá uma certa sensação de que ali está mais próximo do permanente, do definitivo, em suma, de alguma coisa que vai chegar à ordem do eterno. Isto é a montanha. Agora imaginemos as lições que aquele ser, considerado por nós espíritas modelo e guia da humanidade, é capaz de falar a todos nós, encarnados, desencarnados, corações aflitos, almas inquietas, pensadores inconclusos, em suma, o que é que ele pode nos dizer? Então, para este ágape, escolhemos as 4 montanhas, os 4 montes que são lembrados no Evangelho. E os nossos companheiros começarão a fazer as suas viagens ao monte e as suas digressões comentando as lições que nos levam a viver o Evangelho. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Há muitas semanas que nós falamos sobre o Evangelho aqui nas nossas reuniões. As pessoas que frequentam habitualmente, elas estão com certeza lembradas. E hoje, como o Peixinho acabou de falar, nós estaremos recordando passagens do Evangelho de Jesus, onde ele subiu a um monte. Para começar, nós vamos lembrar do Sermão da Montanha. Alguns falam Sermão do Monte. Esse sermão, ele está registrado nos evangelhos, vários trechos dele, mas o Evangelho de Mateus, ele traz, eu costumo chamar assim, ele traz organizado, porque tem 3 capítulos, o capítulo 5, o capítulo 6 e o capítulo 7 inteiros tratam do Sermão da Montanha. Então, é como se Mateus tivesse didaticamente nos reportado o que aconteceu naquele dia, a fala de Jesus. Todo o Evangelho, ele nos traz emoções, sentimentos sublimes. Eu tenho uma sensação de que os textos evangélicos, eles tocam uma corda muito sensível no meu coração e me elevam para outras paragens. Acredito que muita gente, praticamente talvez todo mundo, sinta isso em algum momento. Mas o Sermão da Montanha, ele tem o dom de como que atravessar a minha alma. Eu acho extremamente belo, não sou só eu, né? Pessoas, inclusive, que não eram cristãs, como Gandhi, já falaram da importância do Sermão da Montanha, da síntese, do valor extraordinário que essa fala de Jesus tem. Não tem possibilidade de nós detalharmos o Sermão da Montanha aqui nos nossos poucos minutos. Mais do que isso, não é o projeto desse encontro de hoje. O projeto de hoje é um convite para que todos nós possamos subir a montanha. Nessa lógica que Peixinho falou agora, onde você eleva a consciência. Então, o primeiro convite é o convite para que nós estejamos no Sermão da Montanha. Lembrando que alguns evangelistas dizem que Jesus subiu ao monte, outros dizem que ele desceu, aí estudiosos dizem, não, ele subiu e depois desceu um pedacinho, ficou numa espécie de plataforma para falar, era uma multidão muito grande que estava ouvindo. Não importa. Nessa noite, vamos tentar nos transportar para aquele cenário. Não faremos isso fisicamente, não faremos isso emocionalmente, através das emoções e sentimentos, não faremos isso mentalmente, com as lembranças que temos do texto do Evangelho, mas vamos lembrar que somos espíritos. Vamos fazer isso
vibratoriamente, fora das dimensões humanas. E vamos pensar neste ser maravilhoso que é Jesus, um espírito puro, que sabemos é alguém que não sofre nenhuma influência da matéria, que a matéria, as necessidades materiais não controlam de modo algum. Mais que isso, governador do nosso planeta. Aquele ser que, com outros da sua equipe, há milhões de anos atrás, trabalhou na formação desse planeta, visando acolher essa humanidade e todos aqueles que necessitassem na jornada evolutiva. Aquele que planejou que haveria um momento em que ele estaria presente conosco. E esse momento, há 2000 anos atrás, está registrado nos evangelhos. Vamos tomar consciência do que significa a presença deste ser sublime no planeta, na crosta terrestre. Mesmo que ninguém se desse conta, mesmo que não se apercebessem, a energia espiritual elevadíssima de Jesus, ela estava tocando cada ser. Em todos os reinos onde o princípio espiritual está presente fazendo a evolução. Sobretudo na consciência humana, dos seres encarnados ali. Era um divisor de águas. E o Sermão da Montanha, ele é a expressão verbal desse divisor de águas, dessa presença. Todo o Evangelho é um conjunto de ensinamentos de Jesus. No Sermão da Montanha, nós encontramos a essência do que é a sua presença na Terra. Sabemos que o processo evolutivo consiste em cada vez mais compreendermos Deus e suas leis e nos harmonizarmos com eles. Éramos, como somos ainda, seres muito pouco evoluídos, muito primitivos, voltados com muita facilidade para as paixões, com uma identidade material, não desconfiamos que somos espíritos, e quando sabemos disso, temos muita dificuldade em vivenciar essa realidade, hoje como ontem. Então, Jesus vem e ele traz o roteiro de luz para nos transformarmos. Ele traz a mensagem que absolutamente reflete o que é ser um espírito superior. Ele traz a mensagem que nos mostra como podemos viver num mundo feliz. Como podemos deixar para trás as dores, as angústias, como verdadeiramente podemos vencer o mal e o sofrimento e criar luz, paz e felicidade dentro de nós. São 3 capítulos, eu não posso me demorar sobre eles, não é essa a intenção. Mas veja, Jesus começa o Sermão da Montanha no Evangelho de Mateus, ele começa com Jesus falando das bem-aventuranças. É como se ele dissesse, olhe, veja aqui o que é ser feliz. Bem-aventurados os que promovem a paz, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados. Bem-aventurado quer dizer felizes. Então ele estava dizendo, olha, isso é ser feliz. Não o que vocês imaginam, não aquilo que vocês buscam desesperadamente e que tentam manter em sua vida. Isso é pouco, é muito pouco. Existe muito mais. Depois ele vai falar, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Então ele está falando com espíritos. Ele não estava falando com pessoas encarnadas, com personalidades, com estruturas limitadas, como hoje ele não nos fala como homens ou mulheres brasileiros, trabalhadores, donas de casa. Não, ele está falando com espíritos e ele vai dizer, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Ele vai falar que ele não veio destruir a lei, porque existe uma sequência evolutiva. Ele não está trazendo uma nova ideia que deve combater a ideia antiga. Ele disse, não, eu não vim destruir a lei, eu vim dar-lhe cumprimento. Mas aí ele explica, a nova justiça é superior à antiga. E ele vai falar dessa nova justiça o Sermão da Montanha todo. A esmola em segredo, a oração em segredo, o jejum em segredo, valorizando a conexão espiritual com o alto e não o que as pessoas ao redor achariam ou diriam ou enalteceriam a pessoa.
Ele fala, ele ensina o Pai Nosso, ele chama Deus de Pai, que é inusitado. Ele vai dizer: somos filhos de Deus. Ele fala qual é o verdadeiro tesouro. Ele fala das escolhas que temos que fazer em relação ao mundo material e à nossa natureza espiritual. Não para eliminar a matéria, mas para subordiná-la ao processo permanente e eterno, que é o processo do espírito, da imortalidade. Ele fala da nossa entrega à providência divina. Não fique se preocupando com o amanhã. O amanhã cuida de si mesmo. Não fique pensando o que você vai comer, o que você vai beber, como você vai se vestir. As leis de Deus provêem isso. E aí ele está falando de uma outra qualidade. Ele fala de não julgar, das relações inteiramente novas. Ele vai dizer: ouvistes o que foi dito aos antigos, amarás os amigos e odiarás os inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos perseguem e caluniam. Ele fala da eficácia da oração. Ele traz a regra de ouro: faça aos outros aquilo que você quer que os outros lhe façam. Ele vai trazer, ao longo de 3 capítulos do texto de Mateus, minuciosamente a nossa relação conosco mesmos, a nossa identidade, a certeza de que somos espíritos imortais. Ele vai trazer a nossa relação com os outros, ele vai trazer a nossa relação com Deus. Claro, ele não estava falando para personalidades, porque ontem como hoje a personalidade, a face externa do ser, não saberá valorizar isso. Apenas o espírito imortal que somos nós. Nessa subida à montanha, Jesus nos eleva a todos na figura daquelas pessoas que estavam ali. Ele traz o roteiro de luz que nós precisamos seguir, devemos seguir e podemos seguir para ser felizes. Felizes aqueles que promovem a paz, felizes aqueles que são pobres em espírito, felizes. O Sermão da Montanha, ele trata de felicidade, não a felicidade como a gente a persegue há milênios, no imediato, no material, no transitório, a felicidade real, profunda, que não pode ser perdida, que vai estar sempre conosco. Mateus vai nos dizer que quando ele termina de falar, a multidão fica impressionada. A multidão se olha e diz: mas ele fala com autoridade, ele não fala como os fariseus. Não é falando mal dos fariseus, mas os fariseus, como nós, não compreendiam essas verdades e não sabiam vivê-las. Eles falavam palavras. Jesus trazia a energia daquele que é. Como ser um espírito superior, aprendemos no Sermão da Montanha. Como viver num mundo feliz, aprendemos no Sermão da Montanha. Mais do que nunca, nós precisamos retomar este roteiro que está dado e precisamos fazer dele o nosso norte, ancorar a nossa vida na realização desse projeto de felicidade, de luz e de paz. Não importa o quanto o mundo sofre, quanto nós sofremos, as dificuldades que estejamos enfrentando, todas elas se prendem ao simples fato de que esquecemos que somos luz do mundo e sal da terra. Amigo, amiga, desde que o Monte Everest foi conquistado em 1953, 6.000 pessoas já estiveram no seu cume. 8.848 metros. A montanha mais alta da Terra no Himalaia. Mas dessas 6.000 pessoas estimadas, 311 subiram e não desceram. Ficaram para sempre retidos nas neves eternas. Alguma coisa não funcionou bem para elas. Mas hoje,
nós queremos fazer-te um convite diferente. Vamos escalar a montanha na companhia dele. O mais extraordinário alpinista da Terra, como ninguém, sabia subir as montanhas da Pérea, do Hermon, do Tabor, as montanhas das regiões da Samaria, e ali confabular com as vozes da imortalidade. Foi num desses momentos inolvidáveis que ele selecionou 3 dos seus 12 amigos, Simão Pedro e os irmãos Tiago e João, o evangelista. Tomando da companhia dos 3 durante 4 horas, fizeram uma caminhada árdua numa noite quente ao cume do Tabor. Estafados, cansados, eles pararam e, como é natural, os homens já cansados da labuta da pesca durante o dia, não suportaram o assédio de Morfeu e tombaram em sono pesado. Mas ele não. Ele subiu a montanha para um momento inesquecível do seu evangelho. E enquanto os companheiros ressumavam profundamente, ele confabulava com 2 varões do mundo espiritual. Ressurgem das cinzas, do pó, ressurgem do túmulo Moisés de 1250 anos antes e de 800 anos antes, a figura de Elias. O patriarca e o profeta, trajetórias distintas, tempos diferentes, agora gloriosos, reaparecem do mundo espiritual e travam diálogo com Jesus. As vozes despertam os 3 homens, os 3 discípulos, que se assemelhavam naquele instante a 3 pontos de reticências. E Pedro dá-se conta de que são 6 pessoas na montanha. Ele então propõe a Jesus: Senhor, façamos uma tenda, uma para ti, uma para Elias, outra para Moisés. O mestre olha compadecido para a ingenuidade do filho de Cefas e nada comenta, nem o admoesta. O momento é glorioso, o momento é sublime. Em várias ocasiões ele subirá a montanha para o contato com o transcendente, para logo depois ele descer ao planalto, às depressões, aos imensos cânions das misérias humanas. Quando ele se propõe a descer, anota-o Amélia Augusta Sacramento Rodrigues. Eis que Simão Pedro, tomado de júbilo, diz: Senhor, não será possível ficar um pouco mais na montanha? Desçamos. Lá embaixo estão os homens e as mulheres, assinalado por dores, por sofrimentos, por outrizes, por marcas dolorosas. É necessário descer aos homens, sempre depois que a gente se reabastece. Quem galgar a montanha da solidão, da meditação, do encontro com o sagrado, jamais ouvide de descer e visitar os homens e as mulheres que se perderam nos caminhos ermos e sombrios do mundo. Na descida, ele ministraria 2 ensinamentos igualmente inapagáveis. O primeiro, que aquele momento não fosse contado, não fosse divulgado,
Raramente as pessoas das baixadas entenderão o ar rarefeito das altitudes. Acostumados ao ar mais pesado, ao morbo de onde convivem, possuem enorme dificuldade de compreender a sutileza dos ares mais rarefeitos. Oportunamente ele revelaria aquele momento quando ressurgisse após o terceiro dia da crucificação. E ao chegar ao vale das dificuldades e dos sossobros humanos, ele encontra os discípulos tentando expulsar uma entidade feliz e perturbada, tresvariada, de um moço que estertorava. E cada discípulo lançava um epíteto, Belzebu, Didique e outras entidades cujos nomes eram de época, tentando esconjurar o espírito perturbado e doente. Jesus olha aquelas técnicas tão toscas, tão primitivas, como se a força pudesse sobrepujar a ternura, o carinho e o afeto. Ele então se aproxima e admoesta suavemente a entidade em tresvario que abandona o moço, devolvendo-lhe a plena capacidade, e ele com seu pai retorna para casa curado e feliz. No alto da montanha, a transfiguração. Embaixo, o contato com as entidades perturbadas, com as entidades perseguidoras e também com os perseguidos. Era sempre assim. Ele se abastecia da montanha do contato com Deus, no contato com os seus amigos, na retaguarda invisível. Mas ele sempre descia da montanha para encontrar a miséria, o ergástulo das dores, das amarguras, as aflições das criaturas humanas que estertoravam no abandono, na solidão e na carência de toda a ordem. Eis que, galgando o nosso Himalaia, o nosso Everest, depois da conquista e do hasteamento da bandeira do nosso triunfo, a descida se impõe. E cá embaixo, distribuiremos as dádivas da transfiguração que nos tomou na estesia da conquista do cume, sem esquecer os que ficaram nas depressões, nos grandes flancos, prisioneiros dos chapadões e das pedrarias difíceis, ansiando pelos altos voos que ainda não podem realizar. Acima dos Andes, o condor. Cá embaixo, entre as flores, o colibri, o beija-flor. Que preferes? Se preferes um grande voo, grandes asas. Se ainda não as temos, permanecemos entre as flores miúdas do jardim que ele cultivou, muitas vezes em soledade, trabalhando em silêncio pelas criaturas humanas, e vez por outra subindo as montanhas para o encontro com Deus. Em um determinado período de nossa história, em uma conjuntura específica, o sublime escolheu pousar em um ninho de seres ainda rudes, espiritualmente falando, aprisionados em seus próprios interesses, representando o extremo contrário aos ideais do Cristo. E aí podemos imaginar o que impeliria um ser celeste a abdicar de sua vivência de paz e plenitude e embrenhar-se no lodaçal dos apetites e emoções em torvelinho dos espíritos iludidos em sua experiência humana, senão o amor e obediência aos imperativos evolucionários. Não parece que estamos tão distantes da população dessa época, ou, pasmem, podemos figurar sendo os mesmos espíritos daquele tempo, ainda temerosos, tímidos na caminhada evolutiva. Mas o caminho, verdade e vida, o nosso modelo e guia,
assumiu e animou um corpo na Terra com o intuito de demonstrar que o cerne de nossas existências é a nossa própria salvação, a exteriorização da grandeza do espírito que todos nós possuímos, mesmo que isso nos custe o sacrifício da vida terrena. O ideal que se corporificou se espraiou na vida cotidiana. E quando a gente diz que ele se espraiou na vida cotidiana, é se conformando em religiões, em filosofias, com algumas adequações, adaptações e até conveniências. Mas tudo isso foi necessário para que não fosse excluído do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, esse ideal. Principalmente se considerarmos que, em esmagadora maioria, estávamos naquela época mergulhados e continuamos naquilo que parece concreto, palpável, na nossa sobrevivência. Nós só abandonamos ou a deixamos de lado quando a morte física começa a nos acenar e mostrar que será preciso assumir uma outra direção. Mas no cumprimento de sua missão, Jesus, como seria de se imaginar, devido à sua envergadura moral, esteve em situação não necessária à sua caminhada, já em toda a sua pujança, mas foi condenado a viver em meio à hipocrisia, por amor, sendo ele fiel representante da prática instintiva da sinceridade e da colaboração. Quando falamos de condenação, não estamos necessariamente nos referindo a uma obrigatoriedade, a algo que se faz porque não tive mais uma outra alternativa, mas sim a algo que eu me submeto por amor àqueles que ainda estão na retaguarda, mas que na minha condição, já que a evolução é uma questão de solidariedade e fraternidade, vão requerer o meu esforço para exemplificar de que forma eles podem sair dessa condição ainda primária da caminhada evolutiva. Esse foi realmente o significativo martírio para Jesus, sair da sua própria condição celeste, de todas as possibilidades elevadas de que desfrutava, para então encontrar-se no meio de nós, por amor, como só um cordeiro poderia fazer em meio aos lobos. Claro que havia para ele uma espécie de compensação de natureza celeste, mas essa nada dizia ou comunicava à turba ensandecida pelas mais paixões cultivadas. O Evangelho é a plena expressão de seu reino, era o indicativo de que este de fato não era deste mundo. Jesus, a gente pode dizer, uma espécie de estrangeiro, deveras incompreendido e até odiado pela estranheza que a superioridade de seus valores nos apresentava. Se constituiu em uma utopia pelas conveniências daqueles com os quais conviveu e ainda convive, na condição de gentil e amoroso pastor. Para o cordeiro, em meio à alcateia aturdida, só restava o sacrifício e o anseio pela libertação com a morte celular. Essa é uma característica daqueles que já atingiram um patamar de evolução ainda muito distante do nosso. Eles experimentam não necessariamente solidão, mas uma solitude tão distante que se encontram da nossa condição. Ainda titubeamos, tentamos alcançar, mas ainda temos mãos fracas, um tanto quanto acostumadas ao amolentamento, ao egoísmo, a uma não disposição ao crescimento. Isso fazia com que ele, pensando numa possibilidade, quando a gente se refere à morte, é a única forma que espíritos de escola como Jesus têm de retornar à sua realidade, que é de justiça e de beleza por nós ainda indefiníveis. Nesse lugar, ele não é mais o ingênuo, o ridículo, o inepto, não é a nota dissonante que vive em uma realidade hostil, mas é o grande promotor da evolução, aparentemente vencido no Gólgota. Contudo, esteve permanentemente guiado e amparado pela égide divina. Mas o que de fato esse monte quis nos dizer? O que representou o caminho que Jesus precisou atravessar até chegar ao Gólgota? É claro que o madeiro lhe pesava sobre as costas, isso é um fato. Era pesado, uma média de 22 quilos sobre os ombros, que aumentavam esse peso porque foi permanentemente resgatado ao longo do caminho. Sofreu, seus ombros doíam de forma acerba. A ordem e a disciplina que ele representava foram desprezadas, sendo a rebeldia de Barrabás a escolha da multidão. E aí a gente pode refletir, será que hoje, compondo uma multidão como essa,
Escolheríamos então o nosso modelo e guia ou gritaríamos freneticamente para que Barrabás fosse salvo? Ainda nesse caminho, ao redor dele, encontrávamos judeus muito irritados a ameaçá-lo e legionários que também se faziam presentes a proferir maldições. Os perversos, em sua insanidade, lhe lançavam saliva ao rosto. Algumas anciãs humildes tentavam ampará-lo, mas ele não lhes via o semblante devido ao peso da cruz que o instava a baixar a cabeça e deixar o pescoço então voltado para o chão. Nestes momentos, é possível que ele tenha recordado das crianças e mulheres simples da Galileia, que lhe compreendiam o olhar. E imaginamos que Jesus, nesse momento, rememorou o grande lago, onde ele podia sentir a presença do Pai misericordioso. As lágrimas que ele derramou, lembremos que ele estava na matéria e sim sofreu uma pungente dor, porque a matéria, e ali lhe permitia experimentar essa sensação, elas não anunciavam necessariamente uma extrema dor física, embora a sentisse, mas as lágrimas dele representavam para a gente uma evidente constatação de que os seus bem-amados apresentavam-se ainda muito endurecidos, cruéis empedernidos, incipientes em espiritualidade. Ele caiu sem forças e foi agredido com brutalidade e violência, até que o divino envia então Simão, o Cireneu, que o ajuda na sustentação da cruz. Como nos parece nesse momento que somos ajudados todos no caminho do Calvário. Todos teremos um Gólgota, mas teremos também um Cireneu que vai nos sustentar. Lembrando que as nossas cruzes são fruto do nosso livre-arbítrio e da nossa escolha, mas isso não era uma realidade para Jesus. Mas nesse momento em que Cireneu o ajuda a sustentar a cruz, ele consegue levantar a cabeça. Aí ele vai divisar a multidão no seu entorno e irá contemplá-la. Nessa contemplação, ele vai perceber algo que os circunstantes não eram capazes de perceber, porque era invisível ao olhar comum. Jesus percebeu o quanto aquelas pessoas estavam algemadas a tremendas cruzes. Ele viu o lado que a nossa sensibilidade, ainda um tanto quanto obnubilada, não identifica. Ele viu, então, algumas cruzes, como a de Joabe, o cambista, companheiro de Anás, jungido ao lenho da usura. Ele viu Apolônio, o soldado da corte, esse agarrado à cruz da luxúria. Viu Calebe, o incensador, que berrava frenético, mesmo estando preso ao remorso pelos homicídios cometidos e que estavam ocultos à maioria. Ele viu José de Arimateia, o amigo generoso, que estava atado aos deveres políticos. Viu também Nicodemos, o doutor da lei, submetido ao madeiro da vaidade. Nesse momento, Jesus então reconheceu as cruzes de ignorância e miséria, de revolta, concupiscência, aflição, despeito, inveja e iniquidade. Nesse momento, ele teve força para além do apoio de Simão, porque entendeu que ali era o momento de exemplificar que cada um precisava carregar as suas cruzes para delas se livrar com o passar do tempo, pela questão que nós entendemos e denominamos de reforma íntima, evolução, crescimento espiritual. Ali ele ganha forças e diz: é pelo exemplo que eu então coloco essa cruz e demonstro aos demais que será preciso carregá-la para então ver-se livre depois. Ele até iria ou poderia examinar mais cruzes que ali estavam, mas algumas mulheres o cercaram, questionando o que seria delas sem ele. Eu imagino a angústia que foi sentida porque o Messias estava ali se aproximando de um fim aparente, e o desespero daquele que conduzia essas almas, que tomou conta dessas pessoas, deve ter sido muito grande. Até hoje, os nossos corações percebem um aperto que a gente não consegue descrever. É tão interessante quando o Natal se aproxima que somos dominados por uma psicosfera totalmente diferenciada, elevada, que nos coloca num patamar de reflexão. Imaginemos as pessoas que viram o sacrifício do nosso modelo. A multidão, claro, começou a ficar inquieta. Era preciso que aquele espetáculo continuasse. E ela então vociferava, estava possuída por uma raiva tremenda. Era preciso continuar a caminhar para que os ânimos não se exaltassem ainda mais. Depois que ele viu tantas cruzes,
das quais ele queria ver livres as suas ovelhas, o mestre retoma a cruz, representando o trabalho libertador que todos nós precisaremos realizar. Ali ele teve a esperança renovada ao ratificar o testemunho que Deus lhe confiara, como prenúncio de nossa renovação espiritual, que graçará na humanidade, em um nosso futuro que será jubiloso. Mas pensemos em Jesus ali naquele monte, ali no Gólgota. Ele era visto como uma espécie de judeu dissidente, que acabou liderando um grupo de seguidores. Óbvio que a sua atuação incomodou o Império Romano, até porque ele trouxe uma ideia de reino justo, que era o completo oposto do reino de César. Então, ali a gente poderia entrever que havia uma afirmação de que no meu reino há justiça, ao contrário do que há no reino de César. Claro que isso afetou o orgulho de quem estava no poder. À época, a cruz era uma tortura cruel e humilhante, reservada a quem não era cidadão romano e ao que a gente poderia chamar de pária social. Iniciava com açoite, seguia com vários tipos de atentados, de violência que a gente possa imaginar e que não vem, nesse caso, para nossa reflexão. Mas a ideia ou aspiração que Jesus trouxe de um reino em que tem paz, onde a gente tem um Pai misericordioso, isso atraiu as pessoas já cansadas da violência, da exclusão, da fome, mas também acabou trazendo à tona mais violência dos sedentos de paixões vis. Pensemos, então, aquele que traz para a gente uma ideia de que há justiça e que há paz em um reino e que a gente pode ter acesso a ele. Jesus, ao proclamar esse reino, falava de igualdade, com a coparticipação de todos nós, sem superficialidades, sem a falsa e ilusória ideia de superioridade em relação à nacionalidade, classe social, raça. Todos são criaturas divinas em plena ascese. Ele demonstrou que não há como crescer sem esforço, trabalho e sacrifício. Ele exemplificou pela cruz, como um simbolismo, que nossa libertação dependerá do trabalho de só carregá-la até o momento em que não precisemos mais dela pela própria evolução que vamos conseguir, pois já vamos ter condições de alçar maiores e robustos voos, com ombros livres de pesos de qualquer ordem, consciência ampliada, liberta, apropriados de nossa imortalidade e da condição de construtores de nossos destinos. O Gólgota nos conclama a lapidação do diamante que todos somos. E você, já está retirando dos ombros as suas cruzes? Lembre-se de que tudo podes, sois deuses, e como Nazareno, após o Calvário, um dia você irá anunciar: eu venci o mundo. Tudo isso culmina numa angústia. Afinal de contas, aquele sermão da montanha, tão significativo em promover a aspiração da felicidade, em nortear os passos dos seus seguidores, em orientar as possibilidades humanas para algo transcendental, culminaria num calvário? Aquela transfiguração, ainda que restrita a 3 figuras observadoras no Monte Tabor, mostrando em toda a sua resplandecência, terminaria num jogo de dados para saber, com aquela túnica, para onde iria o seu destino, e aquele homem se transformaria em cadáver? De todo aquele esforço feito durante todos os períodos na planície, cuidando das pessoas, culminaria, enfim, entre 2 salteadores ou 2 ladrões, como dizem alguns? Para quê? Isso não era a afirmação do fracasso de toda uma ideia? Aquele domingo de Ramos, tão significativo nas massas que saudavam um novo rei, uma nova possibilidade de orientação e de comando, culminaria antes de uma semana numa espécie de tragédia romana ligada ao Sinédrio?
Seria esse o fim? É que quando se estabelecem esses pontos especiais que nos parecem trágicos, é que prenunciam uma outra possibilidade quando se trata de ascese e evolução. Poderíamos compreender o Evangelho, a imortalidade, as lições de paternidade universal, se não tivéssemos uma comprovação consistente para animar a fé daquelas criaturas que não fosse a posteriori? Então, a sexta-feira caminha para a noite com ar de desgraça, mas o domingo faz com que uma espécie de primavera fora do tempo apareça, de tal forma que agora as criaturas se sentem sensibilizadas. Primeiro, aquela que era rejeitada por muitos pelo seu comportamento prévio, Maria de Magdala, ou talvez porque ela tivesse saberes que incomodavam os homens da época, como sugerem alguns evangelhos gnósticos. Depois, a pequena comunidade de alguns discípulos, ali está ele presente, há 2 figurantes da estrada de Emaús, a pesca, e todos agora convivem com essa notícia. Nada mais satisfatório e grandioso do que receber a notícia de que quem estava morto vive, quem havia partido para as sombras, sabe Deus de que Hades ou de qualquer outro universo desconhecido, está de volta, ali vívido, nítido, companheiro, amigo, dizendo a um dos seus apóstolos: apacenta minhas ovelhas, se me amas, e repetindo a indagação como se quisesse dizer que o amor tem gradações e que há possibilidades de apacentar as ovelhas de formas as mais variadas. E é claro que, embalados por essa notícia que os romanos jamais acreditariam e o Sinédrio jamais se dedicaria a investigar adequadamente, pois que não tinham meios para fazê-lo naquelas circunstâncias, aqueles grupos se reuniam nas pequenas casas da região, ainda em Jerusalém, para comentar esses novos feitos dos primeiros dias. Afinal de contas, era a luz do mundo que brilhava no alto das aspirações humanas para tocá-las profundamente. E ele, então, se prepara para a despedida. Após 40 dias, aquelas criaturas retornaram às terras da Galileia, a Cafarnaum, às suas pescarias, ao seu trabalho, mas, ao entardecer, como que movidos por uma força especial, se reuniam, como a trocar os prazeres daquela convivência em permutas significativas de afetividade e de lembranças. Ali a montanha lembrava-lhes uma lição, ali o barco e a pesca apresentavam-lhes recordações também de outras lições, acularam aquele casario, recordavam as caminhadas em que as curas aconteciam e as lições eram oferecidas ao povo de uma forma muito peculiar, sem distinção de cor, de credo, de raça, sem preocupação em distinguir quem era pecador e quem era virtuoso. Eram assim que essas recordações chegavam àquelas criaturas, e aos magotes elas se reuniam todos os dias. Mas, numa certa feita, parece que o ar estava diferente. Algo haveria de acontecer de especial, e cada um sentia no íntimo da sua alma que era preciso estar ao pé do monte no entardecer, como outras vezes fizeram, talvez dezenas, talvez até mais que dezenas, centenas de vezes fizeram para escutá-lo. O ambiente era um repositório de adoráveis recordações. Cada um contava, quando sabia, das visões que havia do mestre e como viveram esse tipo de experiência ao reencontrá-lo. Estavam transbordantes de alegria, realmente felizes por saber que a vitória final não coubera a Pilatos, nem a Anás, nem a Caifás, mas ao próprio mestre que ressurgira de alguma forma. Os companheiros, aqueles que eram mais próximos de Jesus, inseparáveis, íntimos,
que constituíam o seu colegiado entretinham aquelas criaturas com os comentários sobre as suas reminiscências inapagáveis. Era uma espécie de curso natural de aprendizagem, agora mais profunda, a partir dos apóstolos. Todos estavam nessa faina, nesse viver entre o trabalho do dia e as vivências do entardecer, quando perceberam que, embebidos pela poesia da natureza, estavam organizando projetos em relação ao futuro do Evangelho. Aquela residência de Simão Pedro era uma espécie de recanto onde as tradições primeiras trocavam impressões sobre o que fazer. Mas ao pé do monte é que as lembranças se amplificavam, as vivências se tornavam significativas e as pessoas se entreteciam com aquele clima que era uma espécie de irmã do mistério, porque a noite estava próxima, mas ao mesmo tempo de fé que se argamassa nos exemplos e nas vivências daqueles que estiveram mais próximos de Jesus. Falava-se, inclusive, que ele voltaria. E ele voltaria de uma forma especial para se despedir. Ele já estivera em várias situações com várias pessoas, mas não com aquela pequena multidão. Foi numa tarde daquelas, narra-nos Humberto de Campos, azul profundo, que a reduzida comunidade se reuniu naquele sítio e João, aquele mais jovem, começou a comentar as promessas do Evangelho e a encosta foi ficando amontoada numa assembleia natural de fiéis seguidores. Ali estavam criaturas das mais diversas procedências, judeus, romanos, criaturas idosas, carregadas pelos seus descendentes, outros trabalhadores mais fortes, mais aptos, todos estavam ali, como que tocados por alguma sombra de saudade ou alguma lembrança mais profunda, aspirando que ele viesse. E quando essa atmosfera se fez muito forte, como que tiveram a impressão de que parece que ele ensinaria de novo as bem-aventuranças, que ele chegou. Mas chegou do alto do monte e ali fez-se presente no âmago de cada criatura. Era o seu sorriso meigo, como no tempo das gloriosas pregações. Seu vulto irradiava uma luz muito especial, de qual, tocados pelas emoções, muitas criaturas ficaram genuflexas. As mãos pareciam estar estendidas para abençoar aquelas criaturas que ali estavam presentes. E um divino silêncio pareceu penetrar as coisas, a natureza, as pessoas. E ele, então, num diálogo que as palavras articuladas não tomaram parte, transmitiu a sua mensagem para todos os tempos, num verdadeiro banquete de luz imaterial. Cada um escutou no âmago da sua alma aquela mensagem inesquecível para todas as épocas em que vivessem. Parecia que ele dizia a cada um: amados, eis que retomo a vida em meu Pai para regressar à luz do meu reino. Enviei os meus discípulos como ovelhas ao meio de lobos e vos recomendo que eles sigais os passos no escabroso caminho. Depois deles, os apóstolos, é a vós que confio a tarefa sublime da redenção pelas verdades do Evangelho. Eles serão semeadores, vós sereis o fermento divino. Instituos os primeiros trabalhadores, os herdeiros iniciais dos bens divinos. Para entrardes na posse desse tesouro celestial, muita vez experimentareis o martírio da cruz e o fel da ingratidão. Em conflito permanente com o mundo estareis na terra, fora de suas leis implacáveis e egoísticas, até que as bases do meu reino, concórdia, justiça, liberdade, se estabeleçam no espírito das criaturas. Negai-vos a vós mesmos, como neguei a minha própria vontade na execução dos desígnios divinos, e tomai a vossa cruz para seguir-me. Séculos de luta vos separam
da realidade última que aspiramos todos. A estrada universal conhecerá muitos tempos e é preciso imunizar o coração contra todos os enganos da vida transitória para a soberana grandeza da vida imortal. Vossas sendas estarão repletas de fantasmas de aniquilamento e de visões de morte. O mundo inteiro se levantará contra vós em obediência espontânea às forças tenebrosas do mal, que ainda dominam todas as fronteiras. Sereis escarnecidos e aparentemente desamparados. A dor vos assolará as esperanças mais caras. Andareis, inclusive, esquecidos na terra em supremo abandono do coração. Vossa voz será a voz que clama no deserto, provocando muitas vezes o escárnio, a negação da parte de quem dominam na carne perecível. Mas nos desenrolar dessas batalhas sem sangue, de coração, quando todos os horizontes estiverem abafados pela sombra da crueldade, dar-vos-ei a minha paz. Estareis unidos ao meu reino, e este reino lhes dará a água viva que o sustentará. Até que o meu reino se estabeleça, não gozareis das vantagens do mundo, mas eu estarei no caminho, alimentando-os, ensejando que sintam gozo especial com a minha presença. Sereis, então, a união onde houver separatividade, sacrifício onde existir falso gozo, claridade onde campearem as trevas, porto amigo edificado na rocha da fé viva, onde pairarem as sombras da desorientação. Amados, eis que também vos envio aos caminhos obscuros e ásperos. Nada temais. Sede fiéis ao meu coração, como sou fiel a vós, e o bom ânimo representará a vossa estrela. Ide ao mundo, onde teremos de vencer o mal. Aperfeiçoemos a nossa escala milenária, para que aí seja interpretada e posta em prática a lei do amor do nosso Pai, em obediência feliz à sua vontade augusta. Uma emoção profunda tocou aquelas criaturas, e elas sentiram que ele chegava ao momento da despedida. É o momento em que a vida se transforma em saudade, e o coração, de certa forma, anela pela continuidade, que agora se dará por vínculos que transcendem o tempo, o espaço e a própria história. Os primeiros astros já brilhavam no céu quando aquelas criaturas cheias de esperança, vivendo uma luminosidade especial, radiosas porque conheciam a possibilidade do paraíso, 5 centenas delas foram então se aproximando da estrada e dirigindo-se para os seus lares. E ele então desapareceu para os olhares humanos comuns naquela época, naquela história. Mas a sua mensagem continua até hoje. A transfiguração resplandecente, o sermão da montanha, permeado de bem-aventuranças, o Calvário, quando ele contempla a humanidade e diz, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E a lição última silenciosa, quando ele anuncia que todos, em lutas incessantes seculares, um dia se aproximarão desse reino de Deus, que é a esperança, que é a alegria de viver, que é deleite, que é finalmente plenitude. Companheiros da nossa trilha para viver o Evangelho, é preciso subir o monte. Montes com características as mais variadas. Uns em que conheceremos a crucificação, outros que nos transfiguraremos. É preciso imitar na alma tudo aquilo que ele fez para nos fazermos crísticos iguais a ele. Este é o convite da noite de hoje para refletirmos. Seremos capazes? Sim. Mas em quanto tempo? Depende das nossas decisões.